senhor já falou umas 3 assuntos que a gente poderia e deveria aprofundar, mas eu queria pegar esse ponto, já que o senhor está ainda na Comissão de Segurança Pública. E a gente está falando de uma segurança pública nacional que diz respeito à questão da fronteira e de proteção para os brasileiros daquela área. É uma coisa que eu tratei com o presidente Lula. É isso que eu queria saber. O que o senhor, sendo reconduzido ao caso, pode não precisa efetivamente necessariamente fazer eu não preciso ser reconduzido. Mas eu preciso dizer, eu tenho que criar, nós temos que criar, o governo federal precisa criar a Polícia Hidroviária Federal. Nós temos a Polícia Rodoviária, nós temos que criar a nossa Polícia Hidroviária. Com esse tipo de coisa. Com mecanismos, com drone, equipamento, você sabe, com policiais muito bem treinados, com pessoas que tenham capacidade de mergulho e tal. Você não pode. Hoje nossos rios estão tomados por piratas, por assaltos. Você sai numa lancha e você tem preocupação de dormir hoje numa beirada, porque pode chegar alguém, coisa que antigamente fazia. Vocês acampavam, hoje não dá mais. Hoje você não faz mais isso com a sua família. Tem o caso da inglesa que foi morta, né? Várias pessoas. Aí você pega ali. Eu estive, por exemplo, no Alto Solimões, indo para o Médio Solimões. Eu saí, fiz Atalaia, Tabatinga, Benjamim, São Paulo, Amaturá, Santo Antônio, Tonantins, Jutaí. De Tonantins a Jutaí é o pior trecho que nós temos por causa do ouro. Que você tem lá uma quantidade, várias pessoas já foram presas ali. O prefeito de Jutaí foi afastado por causa dessa questão. Então, lá você não navega à noite. Porque os piratas entram na embarcação achando que você tem ouro. E vão mesmo, entram armados e tal. Somatizado a isso, você tem, ainda o narcotráfico é muito pesado naquela região, que sai do Peru, pelo rio Içá, e vai até Santo Antônio do Içá. Né? E eu estou colocando isso, são regiões que a gente sabe, que está mapeada. Desde quando eu fui governador, eu conheço bem essa região, eu tive nessa região várias vezes. Então, se a gente não tiver uma polícia hidroviária federal, não adianta, o maior esforço que a Polícia Federal faça, a Polícia Civil e Militar, cria ali, olha, nós temos aqui a base fulano de tal, a base Anzol, a base não sei o quê. Uma base. Só que quando você olha para aqueles rios, é um mar. Você não vê de um lado para o outro, você sabe que você vai ali, você não consegue... Dá para dar base e olhar o que está acontecendo. A Polícia Hidroviária é uma proposta sua, enquanto senador? É uma proposta minha, conversada inclusive com o presidente, quando eu já tive várias conversas com o presidente Lula, e ele achou a ideia factível, é viável. É lógico que são decisões políticas, porque você tem que alocar recursos, você tem que fazer concurso público, regiões onde você precisa de pessoas com experiência em navegação, não é uma coisa simples, tem que ter base, as pessoas não podem ficar o tempo todo dentro de uma lancha ali rodando. Então, tem que ter base. Inteligência para estar nos pontos. Mas aí, veja bem, aí hoje eu estou mais do que convencido que para cuidar das nossas fronteiras, eu digo isso para você como não é só narcotráfico, a venda de peixe, por exemplo. Todo pescado que você vê lá, grandes frigoríficos em Santo Antônio do Içá, grandes frigoríficos em Atalaia, o peixe não vem para Manaus, ele vai para o Peru e para a Colômbia. Aquele negócio de dizer, não, o cara compra peixe, compra mesmo. Quem compra da gente são os colombianos e peruanos. Porque a distância para trazer o peixe aqui inviabiliza o preço para o consumidor final. Você vai gastar uma fortuna em diesel e manutenção do peixe com gelo. Aí quando chega aqui, o quilo do pirarucu é R$100, vai chegar a 12, 15, o cara não vai comprar. Mas que bom que eles conseguem vender por lá, né? Tem que vender por lá. Mas aí entra essa outra questão, aí envolve terceiros. Sim. Porque lá atrás, ainda no governo do presidente Lula, no primeiro governo, as Farc ela foi pressionada para as fronteiras nossas. E ali se trocava armamento por comida, porque lembra que os Estados Unidos entrou na Colômbia e dizimou praticamente as Farc. Aqueles que sobraram ficaram ali na fronteira, Brasil, Peru e Colômbia. Recrutavam, inclusive, brasileiros indígenas, aquela coisa. Outras de renda, isso, ali você tem várias etnias que tem aquele... Até porque o nosso índio, como o índio peruano, como o índio colombiano, como o venezuelano, ele não enxerga fronteiras. Sim. As terras não tem, não, daqui para cá não é Brasil. Tem divisória, né? Não tem. Ele está aqui, ele atravessa na maior tranquilidade. Lá no Japurá, por exemplo. Japurá é um local onde se extrai muito ouro, de uma forma não legalizada,
tá certo? Que é uma coisa que nós temos que discutir muito, porque nós não vamos acabar com isso só queimando balsa. Nós temos que saber como atuar nessa coisa. Você vai no Madeira hoje, tem 3, 4 mil balsas ali tirando ouro. Lá no Japurá, por exemplo. Japurá, os caras estão lá, aí fica um cara na ponta lá. Olha, a polícia está vindo. Os caras pegam e atravessam a fronteira para a Colômbia. Ali que é ali do lado. E fica lá. Uma semana, os caras não vão passar um ano todo lá. Questão de jurisdição, não pode atravessar a fronteira. Não vai e vem embora. Então não é uma atuação que tem que ser conjunta dos exércitos brasileiros, Forças Armadas, no modo geral, que tem um papel importante na defesa das nossas fronteiras. Aí tem que ter Exército, Marinha Aeronáutica, um pacto aqui com os países vizinhos, Colômbia, Peru e Venezuela principalmente, e ali a Bolívia, lá pelo Acre, que entra muita coisa pelo Rio Purus, né? Que se você pegar o Rio Negro, entra a droga da Venezuela. Você chega no Purus, entra a droga da Bolívia. Bolívia e parte do Peru. Você tem a estrada andina, que vai bater lá nos Andes, lá, que foi feito ainda no governo da Dilma, essa estrada. E tem aqui em cima, no Solimões, Peru e Colômbia, que são grandes produtores de drogas e que o nosso país é um grande corredor de droga. E, geralmente, prenderam 1 tonelada. Quando a gente prende 1 tonelada, passou 1000. Certo? Não vamos nos enganar.